Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao último episódio do ano de 2023, o nosso editorial. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão, que faz tempo que não fala seu arroba, né, Carol? Por que não? Tudo bem aí? Tudo ótimo, Thiago. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, lá no Twitter é @somentecarol. Me acha por lá e depois você pode me achar nas outras redes sociais, porque eu não consigo colocar o mesmo em todos. Pode escolher um nome tudo troncho aí, e aí vai ser o mesmo troncho em todo lugar. É, tipo Carol Simão 1, 2, 3, 4, faz parte. É isso, estamos aqui no editorial. Como vocês, ouvintes de longa data, já devem saber, o editorial é onde a gente traz as novidades do que está acontecendo, do que vai acontecer aqui no Ictus. Bom, a gente está perto do fim do ano. E a gente tem muitos planos para 2024 e a gente precisa avisar vocês sobre o período da nossa pausa, o que vai acontecer. Eu tava na dúvida, sabe, Carol? Se eu não colocava o nome do episódio, alguma coisa do tipo, vamos parar. Bem fake news, assim. Né? Mas a gente vai parar, click. Né? Clickbait, né? Clickbait. Cabeça de grávida, gente. O próximo episódio já não vai ser mais assim. Então, se passou esse nome aí, vamos parar, você talvez esteja ouvindo isso desesperado, porque, vamos parar, que isso? Muito provavelmente esse episódio também está aparecendo no feed do LBC, porque, enfim, as informações são válidas para os dois lados, e é isso. Primeira pergunta que a gente tem que dizer é quando que a gente vai parar, né, Carol? Que afinal de contas chama isso o episódio. Exatamente. Interessante que a gente vai parar numa data muito especial pra minha família, que é o aniversário do meu estimado esposo, dia 28 de novembro. Então, se você quer mandar alguma mensagem pro Fernando, aí eu também não sei os arrobas dele, mas você entrando nos meus, você encontra os dele. Mas ele vai completar mais um aninho de vida e vai ser... 28 de novembro é esse episódio, né? Ainda tem um literário no ano que vem. No mês que vem. É verdade. Tem isso. Tá bom. Então, deixa quieto. A gente tem a parceria com o Paulinho, lá no literário, que também é publicado no podcastirmãos.com. E a gente já tinha combinado, inclusive já fizemos a gravação desse episódio. É um literário sobre o livro O Natal de Hercule Poirot, da Agatha Christie, para alegria da Carol. Ficou um episódio bem legal. E ele vai ao ar dia 12 de dezembro. É meio que um último chorinho esse literário de 12 de dezembro, que obviamente a gente não ia deixar de postar aqui pra vocês também. E aí a gente vai parar um montão, porque tá acontecendo alguma coisa na sua vida aí, né, Carol? Exatamente. Pra quem ainda não sabe, eu estou bem no finalzinho da minha gravidez. Tô esperando mais um meninão, então já tenho o Benjamin e agora tá chegando o Natan. E a previsão é que ele chegue aí nos primeiros dias de dezembro. Mas criança é imprevisível, né? Se ele quiser chegar antes, ele vai chegar. Então a gente tá se preparando, porque obviamente temos compromissos com vocês. Não podemos deixar vocês na mão. E como eu vou ganhar neném, eu preciso de um tempo ali pra saber como é que vai ser a rotina com 2 filhos, etc. Tem gente que, assim, tá sendo muito legal comigo, falando, não, vai ser de boa. E tem outras pessoas que estão falando, olha... Até julho, esquece. Exato. Eu tô sendo, assim, bem otimista. Então, eu já conversei aqui com o Tam pra gente voltar em março. Por mim, a gente voltava em fevereiro. Mas o Tam, muito sabiamente, falou, não, vamos em março, eu sei como é. Eu tenho 2 meninos já, Carol, você tá ligada, né? Exato. Eu falei, tá bom, vamos ouvir a voz da razão pra eu não voltar tão despreparada, né? Então, é isso. E, enfim, acabou, tchau. Brincadeira, a gente tem muita coisa ainda pra falar pra vocês. Mas, basicamente, acho que essa é a informação mais importante. A gente posta esse último programa em dezembro. E aí, janeiro e fevereiro, a gente vai ter um hiatozinho. Pra vocês sentirem saudades de nós, pra vocês maratonarem aqueles programas que vocês ainda não ouviram. E pra quem sabe, aí é a oportunidade de você divulgar o Ictus Podcast, o LBC... os programas que o Tan já publicou aqui do Eu Livro, por que não, né? Vamos fazer propaganda. É a chance de você ficar aí 0 bala pra começar com a gente o ano e ir com a gente sem atraso. Essa que é a verdade.
Mas eu acho que é importante a gente mencionar um ponto aqui. A gente tá falando sobre o podcast, né? Sobre a pausa no podcast. Só que para quem é assinante do Clube Ictus, o clube de assinaturas, que vocês recebem livros e tal, isso não tem pausa, tá? Você pode, inclusive, se tornar um associado aí em dezembro, janeiro, fevereiro, tranquilamente. E você vai ter o seu kit chegando, tudo direitinho, tá bom? Então, tudo que tá sendo dito aqui é sobre os podcasts. O Clube Ictus nunca para. Todos os meses você que é assinante recebe na sua casa um kit, ou alguns, depende de quantos planos você assina. Mas você recebe direitinho na sua casa, pelo menos enquanto os correios estiverem funcionando. Isso aí. Tá bom, a gente já sabe então que vai ter um bônus, um episódio bônus no dia 12 de dezembro, que é o literário da Agatha Christie, certo? Sim. Que a gente vai voltar em março, mas eu acho que a gente precisa informar algumas mudanças que vão acontecer a partir do ano de 2024. Legal, essas mudanças elas foram pensadas com muito carinho, porque a gente entende que as pessoas têm uma rotina, e inclusive uma rotina dos podcasts que costumam ouvir, né? Então, o Tan vai explicar melhor, mas basicamente a gente vai ter 2 dias onde você vai entrar no universo Ictus Podcast. 3 dias, vai, Tan. Já vou jogar esse boi aí. 3 dias. Vai ter muita coisa nova. A gente vai tentar aos pouquinhos destrinchar. Pode ser que fique meio perdida a informação aqui, mas com o tempo vocês vão se acostumar. Hoje nós temos 2 podcasts diferentes, em feeds separados e tudo mais. Que é o Ictus Podcast e o Leitura Bíblica Comentada, que a partir de agora eu só vou chamar de LBC. Normalmente a gente fala LBC, mas algumas vezes as pessoas falam, o que é LBC? Leitura Bíblica Comentada, que é o nosso outro podcast. Sim. O LBC vai também parar agora em novembro. O último episódio vai ao ar dia 28, na verdade já foi hoje, né, de manhã, com Êxodo 14. A gente vai voltar com o LBC só em março, no dia 5 de março, terça-feira. Isso. Ele continua às 7 da manhã, pontualmente. Então, toda terça-feira, 7 da manhã, sai um episódio novo do LBC. A gente vai ficar sem episódios novos de dezembro até fevereiro, tornando então terça-feira, dia 5 de março. Atualmente, a gente publica quase sempre o Ictus às terças-feiras também, normalmente umas 5 da tarde. Só que a gente estava pensando, poxa, a gente gera 2 conteúdos diferentes e para quem acompanha tanto o LBC quanto o Ictus, fica os 2 na terça e o resto da semana sem nada. Por que a gente faz isso? Não sei por que a gente faz isso, mas a gente faz. Então, uma das mudanças que a gente decidiu fazer é que o Ictus ele vai mudar de terça-feira para quinta. Então, a partir de março, você vai ter LBC na terça-feira, 7, e o Ictus Podcast na quinta-feira, às 5 da tarde. Tudo bem? Perfeito. Segue da mesma forma. Primeira semana, conversa de peixe grande. Segunda semana, a gente vai tentar sempre colocar um episódio que fale sobre livros. Provavelmente um prefácio ou um Veio da Maré, que não é exatamente um livro, mas pelo menos é um conteúdo literário, que é um programa que fala sobre a vida de algum autor ou autora famosos aí. Na terceira semana do mês, a gente continua a nossa parceria com o No Barquinho. E na quarta semana do mês, continua a nossa parceria com o Irmãos.com com o programa literário. Certo. Ah, mas o literário sai às terças lá no Irmãos.com. Tudo bem, ele vai continuar com a grade deles, terça-feira. A gente vai lançar na quinta-feira da mesma semana, não tem problema. Se você está desesperado por ouvir, vai ter lá no Irmãos.com. Se você segue ou quer prestigiar aqui o nosso trabalho no Ictus, esse mesmo episódio vai ser postado na quinta-feira, às 5 da tarde. Tudo bem? 48 horas de diferença, né? Dá pra aguentar, tranquilo. né? Dá pra aguentar. Dá pra descobrir qual é o livro e ler tudo em 2 dias pra ouvir o literário na quinta. Se for um da Agatha Christie, acho que sim. Mas tem aqueles meses que tem 5 semanas, né? 5 quintas-feiras. Isso. E aí, Carol? Exatamente. Então, quando houver 5 quintas-feiras, a gente vai ter um programa extra. E aí, esse programa extra, ele pode variar. Então, vocês já conhecem o Café com Prosa, onde a gente traz um convidado que às vezes trabalha no mundo literário, às vezes é um professor, enfim.
a gente sempre tenta trazer para o mundo literário. Mas já houve casos aí que foram diferentes. Por exemplo, com o Thiago Moreira, que a gente teve sobre o aconselhamento bíblico. Enfim. Normalmente esse programa traz um tópico, né? Um tema pra gente discutir. Diferente do Conversa de Peixe Grande, que é uma entrevista com uma pessoa e normalmente a gente fala sobre os livros que marcaram a vida deles. Também tem aquele famoso Causos da Vida. E esse programa é bacana porque não tem nada a ver com o mundo literário. A gente já conversou sobre medo, sobre experiências na escola, sobre o passado, nostalgia. Então, assim, é esperar pra ver. E nós temos o nosso queridinho História de Pescador, que são aquelas histórias dramatizadas. E a gente espera aí que esse ano saia mais algumas dessas histórias dramatizadas, porque particularmente eu acho fantástico. E aí com a sonorização, é toda aquela experiência, né, de imersão, super bacana. Além disso, nós temos alguns programas extras, que esses não tem dia nem hora para sair. De repente você pode estar lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade e opa! Receber aqui a notificação de um programa extra. E o que vão ser esses programas? Aí depende bastante. Nós temos o diário de leitura, por exemplo. Nós temos alguns epílogos, que são aqueles programas de encerramento de leituras coletivas, por exemplo. Então, assim, caixinha de surpresa. Nosso intuito para 2024 realmente é produzir bons conteúdos. Já produzimos, mas a gente quer produzir numa escala um pouquinho maior. O compromisso é, no Ictus Podcast, um por semana, de quinta-feira às 5 da tarde. Não somente isso, mas a gente não para por aí. De repente a gente tem vontade ou construiu algum conteúdo bacana e a gente simplesmente lança e acabou, não tem problema. Como a gente não para, né, Thiago? A gente quer arrumar sarna pra se coçar. Inventamos aí mais duas coisinhas bacanas. Uma eu vou deixar o Thiago falar, porque é de propriedade intelectual do senhor Thiago André Monteiro. E a segunda é bem bacana. Então, pra quem conhece o Ictus, sabe que nós temos o clube de leitura, com os livros adultos, teológicos, enfim, como você quiser classificar. Mas nós temos o Clubinho Ictus, onde enviamos livros para crianças a partir de 0 anos. E já tivemos várias mães e pais e responsáveis perguntando: mas e aí? Vocês não vão fazer nada mais além de enviar os livros? E sempre foi um desejo do nosso coração produzir mais alguma coisa. E aí, em 2024, vai ao racha. A gente já tem 2 podcasts, né? O LBC e o Ictus Podcast. A gente vai criar, a conversa só até aqui, porque vai ter mais coisas mais adiante, né? Mas a gente vai criar mais um podcast com o seu feed à parte, chamado Biblioteca Mágica. Nossa, eu tô tão feliz com isso. Inclusive, já temos o primeiro episódio gravado, tá bom? Que vai sair também a partir de 2024. Ele vai ter um feed próprio, então a partir de 2024 você vai ter que assinar um feed lá, Biblioteca Mágica, ou permanecer dentro do Ictus Podcast. Por quê? Porque ele vai ser publicado nos 2 feeds. Então, a partir de 2024, o Ictus Podcast vai ser um grande hub, sei lá, um conglomerado de podcasts. Porque hoje nós já temos os programas do Ictus Podcast, nós já temos o literário, nós já temos o No Barquinho, e nós vamos ter o Biblioteca Mágica. Legal demais. Inclusive, o LBC também vai ser colocado dentro do Ictus Podcast. Então não vai mais ter o feed do LBC? Vai ter sim. Então, se você... eu só tenho interesse no LBC, não gosto dos outros programas. Tudo bem, assina o feed do LBC. Eu gosto de tudo, inclusive do LBC. Vai estar lá dentro do Ictus Podcast. Assim como aparece a Conversa Peixe Grande, assim como aparece o literário, vai aparecer também os episódios do LBC e do Biblioteca Mágica. E de repente, sei lá, tenho crianças em casa e eu não quero ficar falando de outros assuntos, assina só o feed do Biblioteca Mágica e uma vez por mês, então vai ser um episódio mensal, todo dia 15, esse não é dia da semana, tá? É dia número, todo dia 15, então começando dia 15 de março, às 10 da manhã, vai ter um episódio novo do Biblioteca Mágica, onde a gente vai fazer o quê, Carol? Poxa, eu tô tão feliz porque a gente vai conversar com pequenos leitores, sempre que der, obviamente.
Então, não necessariamente serão livros que nós enviamos ou enviaremos no Clubinho Ictus. Pode casar, e vai ser bacana quando isso acontecer. Mas a gente quer pegar pequenos leitores que estão aí ganhando gosto pela leitura e conversar com eles sobre esses livros. Então, se você não tem noção do que é isso, o Tan, ele já postou, inclusive tem aqui no feed do Ictus, um episódio com o filho dele, o pequeno Tan, brincadeira, o Daniel, sobre o livro da Fantástica Fábrica de Chocolate. É muito bacana ver a interação do Dani. E basicamente, obviamente vai ter algumas mudanças, mas basicamente vai ser isso. A gente vai conversar com um pequeno leitor. E quando eu falo pequeno, não é criança, tá bom? É que não vai ser um adulto. Nem a pessoa, nem um livro. Então, assim, livros Isso. que a gente pode colocar, de livros infantis até um infanto juvenil, acho que cabe tranquilamente nesse programa. A ideia é construir um espaço com a cara deles mesmo, para que eles consumam. Quando a Carol mencionou, por exemplo, esse episódio que eu gravei com o Dani, foi muito surpreendente perceber que vários coleguinhas da escola ouviram e gostaram, os primos, os pais, os professores. Ai, foi tão legal a participação dele, ele mesmo falando que quer repetir a experiência. E a gente percebeu, poxa, a gente tem tudo na mão, por que a gente não produz aí um conteúdo com a cara das crianças, com a participação das crianças? E a ideia é que a criança leia o livro antes e venha conversar nesse episódio sobre essa leitura. Funciona mais ou menos como um literário, só que infantil. Exatamente. E, às vezes, não seremos eu e o Tan. Às vezes vai ser o Tan com convidado, às vezes serei eu com convidado e algumas vezes nós dois com convidado. Então, não é um compromisso que nós dois estejamos aqui, mas é um compromisso que vamos ter episódios mensais, tá bom? Agora, uma coisa que eu sonho, viu, Carol? Ouvintes participando disso, ouvintes crianças, sim, que leem os sim. livros juntos com seus pais e falam, eu quero participar disso também, quero ter a minha vozinha ali, vozinha não de avó, mas a minha voz pequena, sim, ali sim. No episódio. Vai ser tão legal se isso acontecer, mas enfim, o tempo dirá. E o legal é que, por exemplo, pra quem conhece a comunidade do Ictus no Discord, a gente tem algumas leituras coletivas de livros infantis e já teve caso em que as crianças participaram. Então, por exemplo, quando a gente leu as Crônicas de Nárnia, teve crianças participando nas reuniões, né? Quando a gente leu Harry Potter. Então, você vê que as crianças, elas gostam, elas participam muito bem e tem um fator muito importante. Muitas crianças não têm vergonha. No sentido de, eu tenho que gravar, eu quero me expressar, será que eu vou falar bobagem? Porque a gente começa a ter isso depois de uma certa idade, né? É verdade. E as crianças são muito naturais, então a gente quer aproveitar muito isso. Então, se você é pai, mãe, responsável, tá ouvindo esse episódio, se interessou, entre em contato com a gente. Vamos ter o maior prazer de combinar, de fazer a leitura primeiro e depois marcar um dia pra gravar. Porque esse programa, muito mais que do Ictus, é de vocês. Isso. No sentido de que é pra vocês, né? Então, hoje eu tô com um filho de 4, 5 anos que gosta de ler, mas não tem interesse nenhum em gravar. O Daniel do Thiago, por exemplo, já demonstrou esse interesse. Inclusive, foi ele que pediu, né, Tam? Foi, ele leu na escola e falou, pai, você precisa ler esse livro pra gente gravar também no podcast. E o segundo livro que a gente já gravou, né, foi com ele também, esse que vai ser o primeiro episódio do Biblioteca Mágica, também foi igualzinho, assim. E é muito bonitinho de ver a gravação, porque, enfim, a edição, vocês veem ela toda bonitinha, parece que uma criança super comportada, mas é muito legal de ver. Fala no microfone 700 vezes, volta aqui pra mesa, sabe, cara, pra quem tá gravando e se preocupando com a edição, é meio que loucura. Mas depois que fica pronto o episódio, é muito gostoso de ver o quão genuínos são as crianças, assim, onde eles não têm a menor ideia de que de fato isso realmente está sendo gravado para ser publicado depois, e de ver os olhinhos deles depois que o episódio sai, sabe? É muito gostoso entrar no carro e o Dani falar, eu quero ouvir o meu episódio de novo, sabe? Que bacana, é gostoso demais. Se isso for uma coisa que ele realmente curtir pra vida, a gente vai ver a evolução, assim como teve a nossa evolução aqui gravando, né? Mas aí tem as mudanças de voz, tem os timbres, principalmente por ser menino, ele vai ficar com a voz cada vez mais grave. Isso aí é até um histórico aí pro futuro, hein? Com certeza.
O resumo é que teremos um novo programa, Biblioteca Mágica, que você pode acompanhar só ele ou seguir acompanhando pelo Ictus Podcast a partir do dia 15 de março e aí todo mês, todo dia 15. Então, recapitulando, seguinte, LBC, terça às 7 da manhã, Ictus Podcast, quinta às 17 horas, Biblioteca Mágica, todo dia 15 às 10 horas da manhã. E aí temos aqueles programas extras que a gente já falou que vai ser a surpresinha de dia e horário, tá bom? Exato. Mas a gente não para por aí, né, Carol? Já anunciamos, inclusive, acho que mais ou menos há um mês, um programa novo também que está surgindo, chamado Vento em Popa. Esse programa também vai ter o seu feed próprio, mas ele vai ter uma característica especial, tá? Ele, a princípio, vai sair no Ictus Podcast. E como a Carol vai estar de licença maternidade aí até março, e a gente ficou meio preocupado que, poxa, vai ficar dezembro, janeiro e fevereiro sem episódios, eu me comprometi a fazer gravação e edição pra gente lançar esse Vento em Popa em fevereiro, durante o período de férias do Ictus Podcast. E olha só, ele vai sair também no feed do Ictus. Então meio que o Ictus vai estar de férias em fevereiro, mas não vai estar. Então vai acabar entrando alguma coisa no seu feed. E o que vai ser esse Vento em Popa? A gente já explicou mais ou menos, mas a gente repete. É um programa onde a gente vai pegar um livro de cunho um pouco mais teológico. O primeiro livro escolhido se chama O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. Foi um dos melhores livros que eu estudei na época do seminário. Ele vai falar muito sobre Deus. A gente já gravou um episódio 0 desse Vento em Popa, onde a gente apresentou o livro no melhor estilo de prefácio mesmo. E a gente vai passar um capítulo dele por episódio, quase num esquema de aula sobre ele. É uma reação ao episódio, mas meio que contando sobre a parte acadêmica dele, conversando com vocês, tá? É um monólogo sempre esse programa, mas conversando sobre o livro. Então o ideal é que você tenha esse livro em mãos, faça a leitura do capítulo, bem no estilo do diário de leitura, apesar de ser em monólogo, e a gente vai conversar sobre aquele conteúdo. Só que o que vai ser diferente desse Vento em Popa? Durante 4 semanas, nos dias 1, 8, 15 e 22, a gente vai ter os 4 primeiros episódios, então os 4 primeiros capítulos do Conhecimento de Deus sendo analisados, e a gente vai conversar sobre eles no episódio. A partir do dia 29 de fevereiro, o Ictus Podcast já vai voltar por causa da nossa parceria no Literário. Então o Literário ele vai ter um episódio em fevereiro ainda, dia 29 de fevereiro, com o livro Príncipe Caspian das Crônicas de Nárnia, a segunda Crônica de Nárnia. Então as primeiras 4 quintas-feiras de fevereiro, 1, 8, 15 e 22, a gente vai ter Vento em Popa, os 4 primeiros capítulos do Conhecimento de Deus. Dia 29, o Literário. E a partir então do 5º capítulo desse Conhecimento de Deus, esse programa Vento em Popa, ele vai ganhar vida própria, sendo publicado exclusivamente no seu feed único. E você, ouvinte, só vai ter acesso a esse feed se você se tornar um apoiador do Ictus Podcast. Então passa a ser um conteúdo exclusivo. Esse é um programa que a gente tem a intenção de encerrou um livro, começa outro, começa outro e começa outro. Ele tem sim esse caráter mais de aula, /curso, /conteúdo, assim, mais teológico. Só que ele vai ser acessado apenas por apoiadores nossos no Catarse. Então, se você quer se tornar um apoiador e ter acesso ao conteúdo do que vai ser esse Vento em Popa, você precisa acessar catarse.me/ictus e se tornar um dos nossos apoiadores. Entra lá, conheça o nosso projeto como um todo, se torne um apoiador e a partir de então você vai receber um link para continuar acompanhando o Vento em Popa, que vai ser episódios semanais, tá bom? Mas aí exclusivamente a partir de março. Ufa! Nossa, quanta coisa, né? É, assim, parece confuso, mas não é. A gente só realmente tem que deixar tudo organizadinho pro pessoal, mas são mudanças pra melhor. Então, com certeza. A gente tá animado. Eu sei que eu falo muita gente, mas é porque é isso. Não é o ano do podcast 2024, Carol. Será? A gente vai ter, olha só.
Conversa de Peixe Grande, Prefácio, Diário de Leitura, Epílogo, História de Pescador, Café com Prosa, Literário, No Barquinho, Veio na Maré, Vento em Popa, Biblioteca Mágica e LBC. E o LBC, ó, é só a isso que a gente bolo. vai produzir de podcast em 2024. E acreditem, pessoal, nós só não produzimos mais por realmente falta de recursos financeiros. Porque ideias não faltam, mas falta dinheiro para pagar prestador de serviço. Isso você pode ajudar a gente se tornando um dos nossos apoiadores. No Catarse, inclusive, a ferramenta permite que você se torne apoiador a partir de qualquer valor. A gente tem 2 planos lá cadastrados, 2 sugestões ali, 2 faixas de apoio, para usar o termo que ele usa lá. Mas você pode configurar o valor. Então você vai ter as recompensas de acordo com a sua faixa que você escolher lá. Mas de repente você fala, não, eu quero apoiar e não estou muito preocupado com as recompensas. Escolhe um valor mais baixo, não tem problema algum. Assim, se todo mundo que ouvir os nossos conteúdos conseguir se tornar um apoiador nosso, seja com 5, 10 reais por mês, que eu acredito que não vai arrebentar o orçamento familiar de ninguém, o Ictus em 2025 vai apresentar muito mais coisas, sabe? E olha 2025? Quanto conteúdo. Sim. Mais do que a gente está produzindo agora. E assim, olha quanto conteúdo a gente tem produzido para vocês. E conteúdos assim, que não é só bobagem, sabe? São coisas que realmente acrescentam na vida de vocês. Exato. O feedback que a gente recebe é muito bacana. Então, nós sabemos que estamos no caminho certo. Só precisamos realmente, não é nem profissionalizar isso, porque já somos profissionais, já temos tudo redondinho. Escalar, a gente né? Exatamente, essa é a palavra, escalar. Legal. Se você, então, é apoiador do Ictus, ou se tornar um apoiador, você vai ter acesso a tudo que a gente produz. Se você gosta de tudo que a gente produz, é só você assinar o feed do Ictus Podcast, que vai estar tudo lá, inclusive o LBC, a gente vai jogar lá pra dentro também, e vai acabar recebendo tudo. Se você gosta só de pedaços, você pode assinar o feed do LBC ou só o feed da Biblioteca Mágica. E sendo um apoiador, o feed do Vento em Popa você vai ter com todo o conteúdo dos livros que a gente for trazer pra vocês. Ufa, eu tô com medo de 2024. Mas é aquele medo bom, né? É um medo bom. Eu acho que vale a gente lembrar que a gente tem o Discord, hein, Carol? Sim, Discord, essa comunidade maravilhosa que tem crescido cada vez mais. A gente, inclusive agora em 2023, teremos um amigo secreto literário. É a primeira vez que nos organizamos, né? Os apoiadores que quiseram participar organizaram ali, tudo bonitinho, tá tudo esquematizado. E se você quer participar, já era, tá? Porque já era. Foi sorteio, já tá todo mundo mandando os presentes. Agora. Isso aí. E aí, a gente vai postar fotinhos depois. Eu espero que eu consiga participar ao vivo. Se não for eu, será o Fernando, mas estarei lá, presente de alguma forma. E tem outra coisa que vai acontecer em 2024 lá no Discord, que a gente já fez em 2023, foi um sucesso e vamos repetir, né? Sim, com certeza. Que é a leitura bíblica diária, entendeu? A gente separou, fizemos um cronograma da leitura bíblica. Sabe o que é bacana? A gente tem as ideias, né? A maioria das vezes o Thiago tem as ideias, ele apresenta pra mim, curtimos, amadurecemos, apresentamos, mas o pessoal dentro do Discord abraça de um jeito e fala, eu posso cuidar disso, deixa eu cuidar disso. E é isso que a gente quer, a comunidade serve pra isso. Então nós temos um rapaz lá, o Marconi, que todo início de mês divulga os cronogramas, já divulgamos, mas ele faz de um outro jeito lá. O pessoal vai, comenta. Ah, mas eu não consegui ler todo dia. Não tem problema. O importante é você estar ali, participando, se esforçando. Leitura bíblica é uma coisa realmente que exige muito. Para quem acompanha o LBC sabe a seriedade que é quando a gente para ler, estudar, para se informar, né? Mas a diferença que isso faz na nossa vida, né? Como cristão. Então, vamos continuar aí. E quem sabe aí aconteçam mais algumas novidades durante esse período, né? Tudo que acontecer a gente vai divulgar, tá bom? Sim. Esteja com a gente lá no Discord para participar de graça. É bit.ly/leitura coletiva, que inclusive a gente faz várias leituras coletivas. Em 2024 a gente vai continuar transmitindo as gravações ao vivo dos nossos podcasts, ou pelo menos de todos que a gente conseguir. Enfim, é um espaço que já é muito gostoso, está cada vez mais legal.
e a gente pode interagir no dia a dia. Inclusive você, pai ou, sei lá, responsável pelas crianças que estão interessados no Biblioteca Mágica e querem ter alguma informação adicional ou qualquer coisa, entra lá no Discord, porque a gente pode trocar figurinhas por ali, de repente você ajuda a gente até a entender um pouco melhor como que tem que ser esse programa, ou de repente dar alguma ideia que ainda dá tempo de mexer em algumas coisas assim. Temos, senhor Tam. Eu acho que é isso, né? Meia hora de episódio. Ufa! Então, bom Natal, Carol. Boas férias. Bom Natan. Bom Natan e bom Natal, né? É. Um feliz ano novo. Em janeiro eu viajo, então boas férias pra mim também. Pra vocês, ouvintes, espero que vocês passem um fim de ano muito abençoado. Aproveitem bem e voltem com a gente aí lá por fevereiro e março, que é mais ou menos quando a gente vai se apresentar de novo. Morrendo de saudade de ouvir as nossas vozes, tá? Lembrando que o clube de assinaturas segue normalmente e o Discord também segue normalmente, inclusive com leituras coletivas da Bíblia e de outros livros, tá bom? É isso. Foi muito bom passar 2023 com vocês e eu espero que realmente 2024 seja bom de novo para todos nós. Um beijo, um abraço e até mais. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência, audiência. É muito importante para nós saber que vocês estão aqui nos acompanhando, gostando do que a gente produz, nos dando dicas, enfim, é um prazer danado. Toda vez que o Tam fala, vamos gravar, eu venho aqui com o maior prazer, ligo o microfone, paro tudo que eu tô fazendo, porque isso aqui é a minha prioridade. Então, 2024 promete muito na minha vida, então, voltarei a trocar muitas fraldas, mas eu também desejo pro Tam, pra família dele e pra todos vocês um Feliz Natal, desejo um próspero ano novo, que Deus continue abençoando suas vidas. Não se esqueçam de orar por nós e de divulgar o Ictus Podcast, o LBC, Biblioteca Mágica, Vento em Popa, o Catarse, o Clube Literário. Ó, é a opção que não falta, viu? Você pode escolher uma só e fazer um estrago bom, tá bom? Então, muito obrigada. E bora lá, Tam, que a gente vai acabar aqui, mas tem muito trabalho pela frente. E eu espero que você volte em 2024 mais leve, hein, Carol? Com certeza, pelo menos uns 20 quilos. Quero. Beleza. É brincadeira por causa do Natan, viu, pessoal? Não é que eu tô chamando a Carol de gorda, não. Também. Só um adendo, perguntaram pro Fernando no trabalho dele, como é que tá a Carol? Aí ele, barriguda. Não, Fernando, pelo amor de Deus, você não pode falar isso pra ela, vai fazer mal. Aí ele, ué, mas ela tá, gente. Então, gente, eu estou. Essa é a minha atual silhueta, que será finalizada dentro em breve. Legal, então até ano que vem. Ho, ho, ho.